Imagine-se como um aventureiro de elite, cercado por seus melhores amigos em uma expedição que deveria ser apenas mais um desafio vencido. O sol de agosto na Sibéria deveria trazer segurança, mas em instantes, o céu vomita uma chuva gelada e o silêncio da montanha é rasgado por um grito que não parece vir de garganta humana. Você olha para o lado e vê seu companheiro mais forte, um alpinista experiente e treinado, cair de joelhos não por cansaço, mas porque está sangrando violentamente pelos olhos, ouvidos e nariz. Enquanto ele espuma pela boca em convulsões rítmicas, a sanidade do grupo se dissolve como neve ao sol. Seus amigos, jovens que já conquistaram picos impossíveis, parecem perder a alma diante dos seus olhos. Uma garota começa a golpear a própria cabeça contra as rochas até o crânio ceder, enquanto outros agarram as gargantas em desespero e arrancam suas roupas em um frenesi suicida em pleno frio. Isso não é o roteiro de um filme de terror psicológico, é o relato visceral da única sobrevivente do incidente de Qamar Daban, em 1993. 6 aventureiros morreram em minutos, deixando para trás um rastro de sangue e um mistério que as autoridades russas tentaram enterrar sob arquivos sigilosos. Para entender o trauma de 1993, precisamos retornar ao inverno de 1959, nos Montes Urais. Igor Dyatlov liderava um grupo de 9 jovens brilhantes do Instituto Politécnico de Ural. Eles eram o ápice da preparação soviética, experientes, disciplinados e inabaláveis. O objetivo era a montanha Otorten, que na língua local dos Mansi significa "não vá lá". O que os investigadores encontraram semanas após o desaparecimento do grupo desafia qualquer protocolo de sobrevivência. A barraca foi encontrada cortada de dentro para fora, como se o grupo tivesse precisado sair em segundos, sem tempo sequer para abrir o zíper. Eles fugiram para o escuro ártico, a 30 graus abaixo de zero, muitos apenas de meias ou descalços. Os ferimentos eram impossíveis. Rustem Slobodin tinha o crânio fraturado. Ludmila Dubinina estava sem língua e sem olhos, mas o mais perturbador eram as fraturas internas, ossos esmagados como se tivessem sido atingidos por uma pressão imensa, comparável a um acidente de carro, porém sem nenhuma marca externa na pele. Como se não bastasse, vestígios de radioatividade foram encontrados em suas roupas. A investigação oficial foi encerrada subitamente com uma frase que se tornou o pilar do mistério mundial. Eles foram vítimas de uma força desconhecida e avassaladora. O caso foi selado e o silêncio oficial alimentou décadas de teorias sobre testes de mísseis, armas escalares e experimentos secretos da KGB. Mas a Sibéria é vasta, e o que aconteceu em 1959 foi apenas o primeiro capítulo de um algoritmo de medo que voltaria a ser executado décadas depois, em uma cordilheira diferente, sob o olhar atento do maior reservatório de água doce do planeta. Avancemos 34 anos. Agosto de 1993. Cordilheira de Qamar Daban, ao sul da Sibéria. O cenário aqui é diferente do deserto de gelo dos Urais. Estamos perto do majestoso Lago Baikal, um lugar que, no verão, atrai turistas de todo o mundo por sua beleza estonteante. Lyudmila Korovina, de 41 anos, era a líder. Ela não era apenas uma instrutora, era uma mestre de esportes, uma lenda da sobrevivência com uma vontade de ferro e habilidades inquestionáveis. Ela liderava 6 de seus melhores alunos em uma travessia de 200 quilômetros que deveria ser rotineira. Entre eles estava Alexander Kryzin, o Sasha, de 23 anos, a quem Korovina considerava um filho, e Valentina Utochenko,
Então, com 17 anos, uma das integrantes mais jovens e resilientes. A jornada começou no pequeno vilarejo de Murino, às margens do sistema ferroviário que serpenteia o Baikal. O grupo estava bem alimentado, equipado e seguia um cronograma rigoroso. Eles caminharam pelo rio Langutai e subiram em direção ao cume de Retransliator. A previsão do tempo indicava dias ensolarados, mas a montanha é um organismo vivo, com humor instável. Em 4 de agosto, enquanto desciam o pico, uma tempestade de chuva gelada e neve atingiu o grupo subitamente. Exaustos e molhados, eles cometeram um erro tático que intriga especialistas até hoje. Decidiram acampar em uma crista exposta, totalmente vulneráveis ao vento, em vez de descerem apenas algumas centenas de metros até a segurança da linha das árvores. Eles não conseguiram acender uma fogueira naquela noite. O frio infiltrou-se em seus ossos, mas eles sobreviveram à noite. Tomaram café da manhã juntos em 5 de agosto, prontos para terminar a descida. Mal sabiam que, em poucos minutos, a sanidade humana seria a primeira coisa a congelar. 10 da manhã, 5 de agosto de 1993. O grupo começava a recolher o acampamento. Subitamente, o terror se manifestou na retaguarda. Sasha Krezin soltou um grito agonizante. Valentina relata que ele começou a sangrar pelos olhos e ouvidos, com espuma borbulhando pela boca. Ele caiu em convulsões violentas. Korovina, em um instinto maternal, correu para socorrê-lo e ordenou que os outros continuassem a descida. Mas a morte era veloz. Em segundos, a própria Valentina começou a apresentar os mesmos sintomas. Ela caiu sobre Sasha, sacudindo-se violentamente antes de ficar imóvel. O que se seguiu foi uma cena que desafia a biologia e a lógica forense. Valentina descreve uma psicose coletiva instantânea. Tatiana Filipenko desmaiou agarrando a garganta, como se estivesse sendo sufocada por mãos invisíveis. Em um delírio de dor, ela arrastou-se até uma rocha próxima e começou a bater a cabeça contra a pedra com uma força brutal, até o silêncio final. Os outros jovens, Denis Victoria e Timur, tentaram correr, mas o pânico e a morte os alcançaram. Eles começaram a rasgar suas próprias roupas e a arranhar suas gargantas até sangrar. Valentina viu seus 6 amigos morrerem em menos de 1 hora, todos com hemorragia massiva e perda total de controle motor. Sozinha, em meio aos corpos de seus companheiros, Valentina Utochenko sentiu o peso do isolamento absoluto. Ela fugiu para a floresta densa, onde se escondeu em estado de choque profundo. No dia seguinte, movida por um instinto de sobrevivência sombrio, ela retornou ao local do massacre para recolher suprimentos e roupas dos corpos de seus amigos antes de iniciar uma caminhada solitária de 4 dias em direção à civilização. 4 dias após o incidente, um grupo de canoístas ucranianos navegava pelo rio Nishnaya, que deságua no lago Baikal. Eles avistaram uma jovem parada na margem, imóvel, olhando para o nada. Era Valentina. Ela estava coberta de sangue seco, apática e incapaz de falar por dias. Ela foi levada ao hospital em Slyudianka, o principal nó ferroviário da região sul do Baikal. Quando finalmente conseguiu relatar o que aconteceu, o mundo não estava pronto para ouvi-la. A busca oficial pelos corpos só começou em 24 de agosto, quase 3 semanas após as mortes. Helicópteros levaram 2 dias para localizar os restos mortais no cume de Retransliator. O cenário era idêntico a Dyatlov. Corpos espalhados, parcialmente nus e em avançado estado de decomposição. As autópsias realizadas em Ulan-Ude trouxeram um veredito que soou como um insulto à memória das vítimas. Todos morreram de hipotermia, com exceção de Korovina, que teria sofrido um ataque cardíaco. Listaram ainda a desnutrição e a deficiência de proteínas como fatores contribuintes. Mas como a hipotermia causa sangramento facial massivo em minutos? Como 6 pessoas morrem simultaneamente de frio em pleno verão siberiano, enquanto a adolescente menos preparada sobrevive?
As perguntas foram ignoradas, os corpos foram enterrados rapidamente, e o caso Qamar Daban foi arquivado sob uma nuvem de sigilo, exatamente como o Passo Dyatlov 34 anos antes. Entramos agora no território onde a ciência tenta explicar o indescritível. Por que esses dois casos são tão parecidos? A resposta pode estar na própria geologia da Sibéria. Uma das teorias mais robustas para ambos os incidentes é o infraon, quando o vento sopra por formações rochosas específicas em velocidades determinadas. Ele gera ondas sonoras abaixo de 20 Hz, inaudíveis para o ouvido humano, mas devastadoras para o sistema nervoso. Estudos provaram que o infraon causa pânico inexplicável, náuseas, desorientação e a sensação de uma presença maligna. Mais do que isso, o infraon pode causar ressonância nos órgãos internos. Em 2019, pesquisadores confirmaram que o Passo Dyatlov tem as condições perfeitas para criar o que chamam de montanha que grita. No entanto, o infraon não explica o sangue. Aqui entra o histórico de testes militares. A Sibéria foi o playground secreto para armas químicas soviéticas. O Novichok, uma família de agentes nervosos letais desenvolvida até 1993, causa convulsões, espuma pela boca e colapso respiratório. Outra possibilidade é o cloreto de cianogênio, gás CK. Ele pode ficar dormente no solo gelado e ser reativado pelo calor ou pela chuva. Se o grupo de Korovina acampou sobre um antigo local de descarte químico, a umidade da tempestade pode ter liberado uma nuvem tóxica letal. Valentina pode ter sobrevivido por estar a favor do vento ou por ter uma resistência genética rara ao agente. Alguns especialistas, incluindo a própria Valentina em 2018, defendem a teoria do edema pulmonar de grande altitude, EPGA. Embora Qamar Daban não seja tão alta, a combinação de exaustão e frio pode causar acúmulo de fluido nos pulmões, tosse com sangue e morte súbita. Há também a teoria do envenenamento por acônito, uma planta extremamente tóxica nativa de Qamar Daban que causa paralisia cardíaca e convulsões, não deixando rastros detectáveis após a morte. Como Korovina costumava forragear alimentos na trilha, um erro de identificação botânica poderia ter sido o motivador do desastre. O que realmente une Dyatlov e Qamar Daban não é apenas o fenômeno físico, mas a resposta sistêmica. Em ambos os casos, a investigação oficial foi rápida em culpar a natureza, uma avalanche nos Urais e hipotermia no Baikal, apesar de evidências claras de algo mais complexo. Por que o governo russo pagou Natalia, a filha de Korovina, para que ela nunca falasse sobre a morte de sua mãe ou sobre aquela expedição? Por que o investigador original de Dyatlov admitiu, anos depois, ter sido pressionado a fechar o caso devido a forças superiores envolvidas? Existe um padrão de opacidade. Seja por acidentes militares legítimos que revelariam falhas de segurança, ou por fenômenos naturais que a ciência russa da época não queria admitir como incontroláveis, a tragédia foi transformada em mitologia. Pesquisadores identificaram pelo menos outros 5 incidentes similares na Sibéria entre 1960 e 2000. Grupos experientes, mortes súbitas, comportamento irracional e o mesmo silêncio ensurdecedor das autoridades. A neve siberiana não esconde apenas corpos, ela esconde falhas de um sistema que prefere o mistério à verdade inconveniente. Valentina Utochenko reconstruiu sua vida, mas o trauma é uma tatuagem invisível em sua alma. Por 25 anos, ela se recusou a falar, guardando o segredo até de seu próprio marido. Quando finalmente quebrou o silêncio, em 2018, alguns detalhes haviam mudado. Ela negou o sangue e os gritos, talvez como um mecanismo de defesa contra o horror puro que sua mente tentou apagar. O caso Dyatlov permanece no imaginário popular com suas fotos em preto e branco de jovens sorridentes antes do abismo. Mas Qamar Daban nos dá o espelho da realidade.
o horror em tempo real, documentado por quem sentiu o cheiro da morte no verão siberiano. No final, a montanha não precisa ser amaldiçoada para ser mortal, e o terror não precisa ser sobrenatural para ser real. O que aconteceu naquelas cristas expostas entre o vento e o lago Baikal pode ter sido um erro humano, uma anomalia acústica ou o resíduo de uma guerra secreta. E você? De que lado do mistério você está? Você acredita na explicação oficial da hipotermia ou sente que algo muito mais sombrio aconteceu sob o sol de agosto?